Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez para o nosso canal Diálogos de Vida e esse é o canal para falarmos a palavra do Senhor e temos algumas dicas pessoais de crescimento como bônus. E para o texto de hoje eu escolhi o livro de Gênesis para nós conversarmos e dialogarmos a respeito dele. Depois deixa nos comentários o que você achou, o que você pensa a respeito do assunto, do tema, qual a sua interpretação, que eu vou deixar aqui a minha. O que que acontece? Por que eu escolhi esse texto? Estava conversando com um senhor cristão no sábado e ele falou que a Bíblia ela é meio confusa porque ela diz que Deus não é homem para se arrepender, mas depois ela diz que Deus se arrependeu e ele estava meio confuso. E eu disse, a Bíblia jamais vai se contradizer. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é plenitude. E aí a gente vai ler Gênesis 6. Gênesis 6, no versículo 6, diz o seguinte, eu vou fazer duas leituras, eu vou fazer a primeira leitura nessa daqui, que é um tipo de versão, e depois vou fazer a leitura na outra. E diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. É esse o texto. E eu vou fazer a leitura agora, na que eu gosto de usar, a minha surradinha King James, que diz o seguinte, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu-lhe profundamente seu coração. O que nós vemos aqui? Se nós formos buscar a palavra arrepender-se, na origem do hebraico, nós vamos ver como uma mudança de direção, como uma mudança de estratégia, algo que foi trocado, tá vendo por um caminho, de repente eu percebi que o que eu estou fazendo aqui precisa ser mudado, então eu mudo a estratégia para aquilo. Se nós formos fazer a leitura de todo o contexto, nós vamos ver aqui, inclusive o tema é malignidade humana e o juízo. Por quê? A geração que estava sobre a terra, aquele povo, tinha se pervertido, estava pecando, era uma coisa assim terrível. Nós podemos ver aqui, ó, toda a duração da vida de Caim, a descendência de Caim, desde a linhagem de Adão. Ó, os filhos de Deus viram que os filhos homens eram atraentes, escolheram para si aquelas que lhe agradavam os olhos. Então declarou Deus, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhes dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além de 120 anos. Aqui nós já temos até uma situação que nós temos um limite de vida, né? E aí, nesse ponto aqui, o Senhor, então, depois de ter entristecido-se com toda a malignidade que havia sobre a terra naquele momento, a gente vai ler, nós vamos ler um pouquinho mais à frente a história do dilúvio, né? Porque a gente vê aqui, então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca, tu e a tua família, pessoas que ele viu, em quem ele viu integridade e justiça, Noé e a família dele. Todos os demais seriam sucumbidos pelas águas torrenciais de muitos dias, 40 dias e 40 noites. E aí o que acontece? Então, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela é perfeita, ela foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e ele é perfeito. Não há um só momento que o Senhor tenha se arrependido de ter criado o ser humano. Nós somos feitos, moldados pelas próprias mãos do Pai. Porque ele quis o homem para adorá-lo, para servi-lo, para viver no jardim. Aí nós temos lá a questão do pecado, não vou entrar nisso agora, né, lá no Éden. Em seguida nós temos a questão da malignidade tomando conta do coração do povo, então nós temos as águas do dilúvio. Pois muito bem, passou-se esse período do dilúvio então, e nós vamos ver aqui logo à frente, lá no 9, a aliança de Deus com Noé. Depois, quando Deus sopra um vento e faz baixar as águas, nós vamos ver que eles saem da arca. Então Deus diz assim, ó. Lá no 8, vamos no 8, 21. O Senhor sentiu, depois que Noé desceu da arca, ele prestou um sacrifício, e esse sacrifício foi agradável a Deus, como aroma suave, ó.
Construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais, ofereceu-os em holocausto. O Senhor sentiu o aroma agradável de adoração e declarou a si mesmo: e Deus vela por cumprir a sua palavra, a sua própria palavra. Disse a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto em seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz dessa vez. É uma promessa do Senhor de que Ele nunca mais destruirá a terra com águas. De forma alguma, né? Que Ele não especifica a água, vamos colocar só o que está aqui. E Ele tem uma promessa: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, jamais cessarão seus ciclos naturais. Glória a Deus por essa palavra. E nós temos mais adiante aqui a questão da aliança dele, que ele fala um arco sobre as nuvens, então ele vai se lembrar da palavra dele. Ele mesmo colocou um arco sobre as nuvens para se lembrar disso que ele disse, que ele nunca mais destruiria a terra. E toda vez que eu leio isso, eu lembro, sabem do quê? Eu me lembro do arco-íris. Toda vez que eu vejo um arco-íris no céu, eu falo: olha, Deus está se lembrando da promessa dele. Eu acredito que o pecado deve estar muito pesado e o próprio Deus coloca o arco para se lembrar da promessa que ele fez lá em Gênesis, milhares de anos atrás. E ele se mantém fiel à palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Então, com isso, o que a Bíblia nos diz? Que Deus, ele é maravilhoso. Todas as coisas que o Senhor faz é por amor à própria palavra dele. E nós precisamos entender que o pecado, a malignidade do homem foi a causa de lá em Gênesis ter vindo o dilúvio e ter destruído toda a terra. Todo ser que tinha fôlego de vida foi destruído. Mas ele nos deu uma promessa de que ele nunca mais faria isso, nunca mais destruiria a terra por conta da malignidade do homem. E aí nós vemos então que não tem nada a ver a questão dele ter se arrependido do tipo: nossa, colocou a mão na cabeça, o que eu fiz? Criei o homem mau, maligno. Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter criado o homem. Não, não é esse tipo de arrependimento. Então é isso que eu quero que fique claro nesse vídeo. Não interprete a Bíblia à sua própria maneira. Nós precisamos, eu coloquei que eu deixarei minha interpretação, meu entendimento do texto. Mas toda vez que nós vamos fazer a leitura da Bíblia, a gente precisa orar antes e fazer a leitura depois. Esses dias ainda estava comentando com uma amiga que ela falou que tem dificuldade, ela queria uns livros para ler. Eu falei: você quer ler os livros? Leia, mas leia primariamente a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a gente precisa examinar, mas antes de fazer a leitura da Bíblia, você ore. Ore para o Espírito Santo estar com você e te abrir o entendimento para aquilo que o Senhor tem. E aí ela falou: tudo bem. Então nós precisamos fazer a leitura e ter orado antes. Deus, me ensina, me mostra aqui o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Porque a Bíblia fechada, ela é um simples livro. Aberta, ela é a boca de Deus sobre a terra. Ela é a palavra viva. Que nós possamos ficar com essa meditação em nome de Jesus. É um vídeo curto, mais simples hoje. Simples, mas eu entendo como assim complexo no sentido de dizer que a Bíblia se contradiz, então que nós possamos ter esse entendimento em nome de Cristo. Faça a leitura do contexto, você vai amar. Gênesis, ele é maravilhoso, eu gosto demais do capítulo do livro de Gênesis. Então nós vamos para a nossa dica bônus. Ainda estamos no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E hoje nós vamos para o 8. Tá acabando. Tá acabando. Qual será o próximo? E o Homem Mais Rico da Babilônia, ele nos dá instruções práticas, para quem não pegou dos vídeos anteriores, ele nos dá instruções práticas para que nós vivamos uma vida abundante. Porque assim, vocês concordam comigo que quando eu oro por provisão, eu não tive condições de me organizar para que eu não precisasse orar por provisão? Porque se eu me organizar, se eu for dentro daquilo que a palavra nos ensina,
Dentro daquilo que nós somos direcionados no livro de Provérbios, a gente tem muito ensino a respeito de tudo na vida. E ele nos direciona em todas as coisas, inclusive no bom uso das nossas finanças, né? Fala. E aí, esse livro, ele traz alguns trechos, alguns apanhados da Bíblia. E dentro desse livro tem, então, esse ponto que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Ou seja, se você resolveu, se você decidiu fazer alguma coisa, aquilo vai acontecer. Você pode fazer aquilo acontecer porque você colocou na sua mente algo que você quer e você vai buscar recursos, meios de fazer aquilo. E isso é maravilhoso, porque é Deus quem nos dá essa sabedoria, Deus quem nos proporciona esse entendimento. Ele nos fez seres pensantes, com mentalidade para decidir o que é bom e o que não é. O que pode dar certo e o que pode dar errado. Nós temos condições de identificar isso ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, pela nossa trajetória, por caminhos por onde nós passamos, pessoas que nós conhecemos e situações que nós vivemos, sim. Então, onde há desejo, o caminho pode ser encontrado. E eu tenho aqui um exemplo do meu irmão. Ele estava todo mês entrando no cartão, porque o salário do mês não estava dando, então ele passava o cartão para poder pegar mais dinheiro e tal. E eu falei, olha, esse rotativo, esse cartão, isso não está dando certo, você precisa conseguir se organizar dentro disso, porque senão você vai estar sempre apertado, porque todo mês você usa e no outro mês você tem que pagar e daí usa de novo. Irmãos, ele ficou pensando naquilo e ele mexeu daqui, mexeu dali, conseguiu fazer uma renda extra e ele conseguiu resolver a questão do cartão de crédito dele. Então isso é uma coisa que talvez eu já até tenha comentado em vídeo anterior, mas é um exemplo claro que eu tenho a respeito de determinar, de ter foco e fazer acontecer com a sabedoria que Deus nos dá a cada dia. E para hoje, a minha oração é que você seja uma pessoa determinada, que você decida o que você quer da sua vida e fique nesse caminho, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Estou diante de dois caminhos, vou para a direita ou vou para a esquerda. Tanto faz, eu não sei onde eu quero chegar, então aonde qualquer caminho me levar, tá tudo bem. É tipo, vou levando a vida, né? Não, escolha, eu quero isso. Para alcançar isso, o que eu preciso? Eu preciso fazer isso, elencar esse ponto, eu preciso reduzir isso, e nós vamos nos organizando. Vou dizer uma coisa para vocês, é mais fácil falar do que fazer, por experiência própria. Por quê? Para nós gastarmos, é assim, mas para nós enxugarmos os gastos e nos organizarmos, é um processo. É um processo que leva meses. Por quê? Porque às vezes nós temos compromissos que são parcelados, e aí todo mês aquela parcela vem. Se você precisa fazer uma outra parcela, já junta com a parcela anterior e a outra parcela do mês retrasado, e vai juntando, e aquilo pode virar uma bola de neve. Então, é um caminho que vai demandar um pouquinho mais de tempo do que você precisou para gastar. Mas com determinação dá certo. E o nome do Senhor é glorificado, porque nós somos chamados nessa terra para fazermos a diferença, para sermos ministros do Senhor. Então, que nós façamos isso com toda a graça que Ele nos dá, que Ele nos concede a cada dia. E a palavra de hoje foi essa. A nossa dica bônus de hoje foi essa. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Para mim foi maravilhoso poder discutir a respeito disso com aquele irmão que estava em dúvida acerca da Bíblia se contradizer. Mas nós não podemos nos deixar levar. Agora, se nós não temos certeza do Deus que nós servimos, em quem nós cremos, poderia ter pensado,
olhando, realmente está se contradizendo, porque primeiro Deus não se arrepende, depois diz que ele se arrependeu, está contradizendo. E por isso a gente não pode olhar só para a letra, nós precisamos olhar para a revelação da palavra do Senhor, que é ali que está o maná escondido, precioso, aquele que é dado somente aos que buscam. E você, tem buscado, tem meditado, tem feito seu devocional, tem ido mais a fundo? Quero mandar um abraço grande, um beijo para minha querida irmã em Cristo, Lilian Daisy. Ela compartilha textos maravilhosos comigo e partes da Bíblia, e nós fazemos assim uma discussão, vai, discussão vem, e foi isso e foi aquilo. E ao pastor Ricardo também, muito obrigada pelas vezes que eu tive dúvida e mandei um áudiozinho, ele sempre me responde, me esclarece, isso nos engrandece espiritualmente. Obrigada a vocês. Um forte beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.